pais, queridos irmãos. Hoje nós vamos dar início a mais um vídeo do quadro Comentando, onde toda semana nós postamos um vídeo falando sobre um capítulo do livro A Grande Casa de Deus, do autor Max Lucado. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 7, que fala sobre o estúdio de Deus. E no estúdio, o autor vai tratar do trecho Seja feita a tua vontade. No início do capítulo, o autor fala sobre 2 discípulos que estavam indo a caminho de Emaús. E eles estavam bem tristes porque Jesus havia morrido. Esse era o 3º dia após a morte de Jesus, era o dia da ressurreição. Porém, os 2 discípulos eles não sabiam que Jesus já havia saído do túmulo e eles estavam se lamentando. Eu vou ler aqui para vocês, Lucas 24, 21, onde esses 2 discípulos estavam dizendo o seguinte: E nós esperávamos que era ele quem ia trazer a redenção de Israel. Eles não haviam prestado atenção no que significou a morte de Jesus, porque a morte de Jesus significou a redenção do mundo. Então, em vez de ser um dia de alegria para eles, porque se cumpriram os planos de Deus, era um dia de tristeza, porque eles não sabiam como entender a vontade de Deus. Assim como muitos de nós sabemos que Deus tem um plano para nós, mas nós não sabemos como acessá-lo. Quando nós oramos, seja feita a tua vontade, nós estamos justamente buscando a vontade de Deus para as nossas vidas. E Deus, ele deseja sim nos revelar a sua vontade. E Max Lucado, ele vai trazer 4 formas de nós acessarmos a vontade de Deus para as nossas vidas. A primeira forma de acessarmos a vontade de Deus, segundo o autor, é através do povo de Deus. O autor, ele cita o versículo que conta sobre as 3 mulheres que foram ao sepulcro, e elas voltam e contam que o sepulcro estava vazio, que Jesus não estava mais lá, e que haviam anjos que diziam que ele vive. E naquele tempo, Deus falou através de pessoas, e hoje em dia ele continua falando através do seu povo. Em Efésios 4, 15 e 16, ele diz que antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para sua edificação em amor. Deus dá uma atribuição para cada parte do corpo, o corpo de Cristo, que somos nós. E quando nós agimos e andamos em união, nós estamos cooperando para que todo o corpo seja edificado. Assim como o nosso corpo natural, onde cada membro tem a sua função, assim também é a Igreja de Cristo. Cada um de nós tem a sua função e, agindo em cooperação, nós estaremos ajudando uns aos outros. A segunda forma citada pelo autor para que nós possamos entender a vontade de Deus é através da palavra de Deus. Ainda a caminho de Emaús, os 2 discípulos eles estavam tristes porque se descuidaram da palavra de Deus. Eles não consultaram as Escrituras e não se atentaram ao que Deus havia falado através dos profetas. Deus usou as Escrituras para revelar a eles a sua vontade. E se nós abrirmos a Bíblia, nós acharemos a vontade de Deus. Eu queria ler com vocês apenas um versículo dentre tantos outros que tem, onde Deus revela a sua vontade. João 1,13, que diz assim: Deus revela que sua vontade é que sejamos nascidos de novo, não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Assim, apenas com esse versículo, mas se você procurar, tem muitos outros onde Deus revela a sua vontade, porque Ele não deseja esconder de nós a sua vontade e sim nos revelar. Nós podemos ver que a intenção de Deus é que o mundo seja salvo, e o nosso papel como filhos é nos alinharmos à vontade dEle. Às vezes parece óbvio, como o autor mostra no livro, com alguns exemplos, qual a vontade de Deus para nossas vidas, como seguir um caminho errado e seguir um caminho correto. Mas entre casos como escolher um emprego, onde nenhum dos 2 é errado, mas qual deles é o que glorifica mais o reino de Deus? A terceira forma que Deus revela a sua vontade é através do andar com Deus. Nós descobriremos a vontade de Deus gastando tempo com Ele, tempo em sua presença, em seu estúdio. O estúdio de Deus, que é o título do capítulo, é o local onde está exposto o coração de Deus.
os desejos de Deus e as paixões de Deus. Max Lucado descreve o estúdio como um lugar com um estante cheio de livros, com um tapete trançado no chão, uma lareira, e à frente da lareira tem 2 cadeiras, uma para os filhos, nós, e uma para Deus. E é um local onde nós podemos conversar sobre tudo com Deus e podemos buscar lá a sua vontade. Se nós tivermos um relacionamento pessoal com Deus, nós conheceremos o seu coração. Mas para que isso aconteça, nós devemos andar e morar na casa de Deus e não fazer uma visita semanal, uma visita às vezes. Nós devemos estar lá todos os dias, todos os momentos. E quando nós pensamos em alguém com quem nós temos uma grande amizade, a gente conhece essa pessoa, a gente anda junto com ela, a gente anda o suficiente com ela para saber quais são os desejos do seu coração, quais as coisas ela concorda e não concorda. E deve ser assim com Deus também. Se nós andarmos tempo suficiente com Ele, nós entenderemos e saberemos qual o desejo do seu coração. A quarta e última forma que o autor fala no livro para que possamos conhecer a vontade de Deus é através do fogo de Deus. Lembram dos 2 discípulos que estavam indo a caminho de Emaús? Jesus se encontra com eles e eles não reconhecem Jesus a princípio. E quando Jesus estava caminhando com ele, Jesus estava lembrando a ele das Escrituras, que a morte de Jesus deveria acontecer para que se cumprisse os planos de Deus. E aí, quando os discípulos conseguiram enxergar que aquele que vinha pelo caminho era Jesus, eles disseram, em Lucas 24:32, porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e nos abria as Escrituras? E aí, nós refletimos, o que é que arde em nosso coração? Quando Deus fala conosco, o nosso coração queima. Aquilo que inquieta você. O autor cita alguns exemplos na Bíblia e eu queria que você refletisse nisso. Se são nações são alcançadas, se são missões urbanas, o que é que inquieta você? O que é que queima no seu coração quando você pensa? E o autor diz uma frase que eu queria que você guardasse e refletisse nela. E ele diz assim, o fogo em seu coração é a luz do teu caminho. Então, aquilo que queima em teu coração, que você possa fazer dele o seu caminho. Por fim, o autor, ele fala que muitas vezes, apesar de todas as formas que ele nos mostrou, nós não sabemos exatamente qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, nós devemos seguir o exemplo de Jesus no jardim do Getsemane. Nós devemos apresentar a Deus o nosso coração e então concluir a nossa oração com: todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Amém? Eu espero que esse tempo tenha sido edificante para você e que você continue crescendo em Deus. Amém? Tchau.